Você se sente realmente preparado para receber um aluno autista na sua sala de aula? Essa pergunta tem sido feita por milhares de professores no Brasil, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. E a verdade é que, na prática, poucos educadores se sentem de fato prontos, o que só aumenta a sensação de solidão do professor. Esta será uma série em 5 vídeos. Neste primeiro, falaremos sobre esses receios e inseguranças que muitos professores carregam em silêncio, que precisam ser expostos para serem discutidos e trabalhados ao longo da série, para que a inclusão aconteça de forma mais normalizada e assertiva. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral, professor, psicólogo, psicanalista com mais de 100 livros publicados. Há mais de 4 décadas, atuo com educação inclusiva, inclusão social e diversidade, compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos até ao final deste vídeo? Os autistas nas escolas públicas e particulares. Nos últimos anos, o avanço das políticas de inclusão trouxe para dentro da escola uma diversidade muito maior de alunos, entre eles, aqueles com diferentes perfis do espectro autista. E quando falamos em diferentes perfis, isso significa que alguns alunos podem ser verbais, outros não verbais. Alguns têm uma autonomia grande, enquanto outros precisam de apoio constante. Alguns apresentam interesses específicos muito intensos, enquanto outros têm dificuldades em interações sociais simples. Diante dessa diversidade, é natural que os professores se perguntem: como dar conta de tudo isso em uma sala cheia? Como adaptar o currículo sem infantilizar o aluno? Muitos professores relatam a dificuldade de propor atividades que respeitem o nível de desenvolvimento do estudante, mas sem tratá-lo como se fosse mais novo do que realmente é. Outra dúvida recorrente está na avaliação. Afinal, como avaliar de maneira justa? Usar as mesmas provas ou adaptá-las? Criar outras formas de avaliação, como portfólios e observações? E há ainda a questão do equilíbrio em sala de aula. Como atender às necessidades do aluno autista sem deixar de lado os demais? Essas perguntas revelam não apenas lacunas na formação inicial, mas também a vontade genuína de acertar. Mas, quando a dúvida ultrapassa o campo pedagógico, ela muitas vezes se transforma em medo. Medos e receios ao incluir alunos autistas. Entre os receios mais citados está o de não saber lidar com crises, o famoso meltdown. Quando o aluno perde o controle por sobrecarga sensorial ou emocional, assusta, porque o professor muitas vezes não sabe como agir. Há também o medo de que a presença de um aluno autista atrapalhe o andamento da turma, já que o docente precisa dividir sua atenção de maneira desigual. Esse dilema gera um receio constante. Será que estou sendo justo com todos? Outro receio muito forte é o jurídico e institucional. E se a escola ou o professor não estiverem cumprindo a lei de inclusão de forma correta? Esse medo de ser responsabilizado cria ainda mais tensão. Só que, além do medo, existe também uma dura realidade: as condições práticas da sala de aula. Desafios práticos em sala de aula. Aqui entram fatores que todo professor conhece bem. Turmas lotadas com 30, 35 ou até mais alunos tornam quase impossível dar a atenção individualizada que um aluno autista muitas vezes precisa. Outro desafio é a falta de formação específica. Muitos professores dizem que, durante a faculdade, tiveram pouco ou nenhum contato com temas ligados ao autismo. A formação continuada também nem sempre está disponível ou, quando está, não contempla a realidade da sala de aula. Há ainda a questão da escassez de recursos. Nem sempre a escola oferece materiais visuais, adaptações sensoriais ou profissionais de apoio. Em muitas cidades, o atendimento educacional especializado, AEE, existe no papel, mas não dá conta da demanda real. Esses desafios mostram que o professor não está falhando, mas sim que o sistema educacional ainda precisa caminhar muito para oferecer suporte adequado. E é justamente essa falta de suporte que alimenta outra dimensão do problema: as inseguranças emocionais dos educadores. É muito comum ouvir relatos de professores que se sentem culpados por acreditar que não estão fazendo o suficiente. Outros carregam uma sensação de frustração, porque apesar de todos os esforços, o progresso do aluno parece lento. Há também o medo constante de errar, de não conseguir interpretar corretamente as necessidades do estudante ou de não saber conversar com a família em situações delicadas. E por trás de tudo isso está uma pressão institucional enorme.
Exige-se do professor que ele seja inclusivo, criativo, paciente, adaptável, mas muitas vezes sem oferecer a ele nem o mínimo de suporte emocional ou pedagógico. Esse peso gera ansiedade, cansaço e até adoecimento. Reconhecer essas inseguranças não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Importante ter isto fixado em mente. Nenhum professor deve carregar sozinho a responsabilidade de uma inclusão que, na verdade, precisa ser coletiva. E no próximo vídeo, começaremos a falar de forma prática sobre como lidar e superar esses medos e inseguranças em sala de aula. Agora, eu quero ouvir você. Qual dessas dúvidas, receios ou inseguranças você já viveu em sala de aula? Compartilhe sua experiência nos comentários. Ela pode ajudar outros professores que passam pelas mesmas situações. E se esse vídeo te ajudou a refletir, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com seus colegas. Muito obrigado! Você já sentiu medo ao receber um aluno autista na sua sala de aula? Neste segundo vídeo da série Autismo na Escola, veremos que o medo e as inseguranças são parte natural da inclusão. Eles precisam ser reconhecidos, enfrentados, com pequenas técnicas de regulação emocional, compartilhados em redes de colaboração e transformados em aprendizado contínuo. Lidar com os medos e inseguranças não é eliminá-los, mas aprender a crescer junto com eles, mostrando caminhos para transformá-los em estratégias pedagógicas e emocionais. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral, professor, psicólogo, psicanalista com mais de 100 livros publicados. Há mais de 4 décadas, atuo com educação inclusiva, inclusão social e diversidade, compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos até o final deste vídeo? Estratégias práticas para momentos de insegurança. Recapitulando o vídeo anterior, a chegada de alunos autistas à escola trouxe muitas conquistas, mas também levantou novas questões. Como lidar com diferentes perfis do espectro? Como equilibrar a tensão entre o aluno autista e o restante da turma? Como agir diante de comportamentos que fogem do esperado? O que faremos a partir desse segundo vídeo da série é transformar esse medo em ação planejada, em estratégias que diminuam a ansiedade e fortaleçam a prática pedagógica. Para esses momentos, algumas estratégias simples ajudam. Respiração consciente. Em situações tensas, como uma crise ou agitação da turma, parar alguns segundos e respirar fundo ajuda o professor a retomar o foco. Essa pequena pausa evita reações impulsivas e transmite calma, tanto para o aluno autista quanto para o restante da sala. Exemplo: em uma prova, a sala começa a ficar barulhenta e um aluno autista se agita. Antes de intervir, o professor respira fundo 3 vezes, se acalma e então conduz a situação com mais clareza. Rotinas claras. Alunos autistas se sentem mais seguros quando sabem o que vai acontecer. O professor pode organizar o quadro do dia com palavras ou imagens, mostrando os momentos da aula. Isso reduz a ansiedade e melhora o engajamento da turma. Exemplo: no início da aula, o professor escreve no quadro: leitura, atividade em grupo, recreio, avaliação curta. O aluno autista acompanha a sequência e participa sem ansiedade. Antecipação de mudanças. Mudanças inesperadas costumam gerar insegurança. Sempre que possível, avise antes. Uma prova, uma saída da sala, a troca de professor. Esse aviso dá ao aluno tempo para se preparar, evitando crises ou resistência. Exemplo: o professor avisa logo cedo: hoje, depois da matemática, teremos um ensaio no pátio. O aluno autista, que ficaria desorientado com a mudança repentina, já se prepara para a transição. Planos de crise. Mesmo com prevenção, crises podem acontecer. Por isso, é útil ter um plano, combinar com a turma o que fazer, preparar um espaço de calma e saber a quem recorrer na equipe escolar. Assim, o professor não precisa improvisar sozinho. Exemplo: durante um meltdown, a turma já sabe manter silêncio e respeitar o espaço. O professor convida o aluno para ir até um cantinho preparado com menos estímulos, enquanto um monitor acompanha a sala. Essas pequenas ações funcionam como uma espécie de primeiros socorros emocionais para o professor.
Mas lidar com o medo não é só sobre técnica, é também sobre ter com quem contar. O poder da colaboração para lidar com medos. A insegurança diminui quando o professor não carrega a responsabilidade sozinho. Incluir um aluno autista é tarefa coletiva. Ainda que nos próximos vídeos esses temas sejam tratados com maior profundidade, vale citá-los desde já em tópicos. Apoio interno na escola. O professor regente precisa contar com o AEE, com a gestão e, se houver, com profissionais de apoio. Parceria com a família. Ninguém conhece melhor o aluno do que sua família. Perguntar sobre sinais de estresse, sobre recursos que funcionam em casa, pode trazer soluções simples. Alunos como aliados. Colegas de classe podem ser orientados para apoiar, criando um ambiente de empatia e não de exclusão. Quando a inclusão é vista como trabalho em rede, o professor sente que não está sozinho, e isso reduz muito o peso do medo. E mesmo quando o medo insiste em voltar, ele pode ser transformado em aprendizado para fortalecer a prática pedagógica. Transformar inseguranças em aprendizado pedagógico. Cada momento de medo diante de um aluno autista pode se tornar um registro de experiência. O professor pode anotar qual foi a situação, como reagir, o que poderia ter feito diferente. Esse exercício de reflexão, quase como um diário pedagógico, ajuda a enxergar evolução. Com o tempo, aquilo que parecia assustador, como uma crise repentina ou a resistência do aluno a participar de uma atividade, vai se tornando familiar. O medo se transforma em segurança prática, porque o professor percebe que já sabe lidar melhor do que antes. Agora eu quero saber de você. Qual foi a situação em que você mais sentiu medo em sala de aula? E como lidou com ela? Escreva nos comentários porque a sua experiência pode fortalecer outros colegas. E se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com outros professores. Quanto mais falarmos sobre isso, menos o medo será um peso e mais ele será um aliado na inclusão. No próximo vídeo, compreendendo o aluno autista e sua família na escola. Nesta série, Autismo na Escola, estamos olhando para a inclusão a partir do ponto de vista dos professores e das escolas. Mas, você já parou para imaginar como é esse processo para o aluno autista e para sua família? A escola pode ser, ao mesmo tempo, espaço de descobertas e de inseguranças profundas. Por isso, neste vídeo, vamos inverter a lente e olhar o outro lado. Como é para o aluno autista conviver no ambiente escolar, os desafios que ele enfrenta em cada nível do espectro e como tudo isso reverbera no coração das famílias. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral, professor, psicólogo, psicanalista com mais de 100 livros publicados. Há mais de 4 décadas, atuo com educação inclusiva, inclusão social e diversidade, compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos até o final deste vídeo? Os 3 níveis de autismo e a escola. A escola é como uma casa cheia de portas abertas, corredores barulhentos, regras sociais, atividades coletivas, interações a cada instante. Para alguns alunos, atravessar essas portas é natural. Para outros, pode ser fonte de sobrecarga, medo ou exclusão. Quando um filho autista entra na escola, toda a família entra junto, vivendo expectativas e receios. E como o autismo é amplo e diverso, cada porta dessa casa exige uma chave diferente. Autismo nível 1. Apoio leve. Alunos verbais acompanham a rotina escolar e aprendem conteúdos, mas sofrem com barreiras sociais sutis. Muitas vezes ficam invisíveis, correndo o risco de exclusão silenciosa. Exemplo: um aluno que tira boas notas, mas passa o recreio inteiro sozinho, sem receber convites para brincar. Autismo nível 2. Apoio moderado. Precisam de suporte frequente, enfrentam dificuldades de comunicação e comportamentos que pedem flexibilidade da escola. O grande desafio é a incompreensão de professores e colegas. Exemplo: uma aluna que tenta participar da roda de leitura, mas precisa de apoio constante para se manter atenta e compreender a atividade. Autismo nível 3. Apoio intenso. Demandam ajuda constante. Muitos são não verbais e sensíveis a estímulos. Sem apoio especializado, sofrem sobrecarga, mas com acolhimento, participam da vida escolar de formas próprias. Exemplo: um estudante que não fala, mas sorri e se acalma ao participar de atividades musicais junto com a turma. Esses diferentes níveis de suporte se refletem em desafios concretos na escola, e um deles, talvez o mais sensível, é quando o comportamento
comportamento do aluno é interpretado como agressividade. A delicada questão da agressividade. E aqui entramos em um tema sensível. Em alguns momentos, gritos, empurrões ou até ataques físicos geram ansiedade entre professores, colegas e familiares. Como esse é um assunto recorrente pelo qual eu, enquanto professor e pesquisador, tenho sido procurado nos últimos tempos, a título de citação, existe uma lista de orientações práticas do que fazer diante da agressividade de alunos autistas. Reconhecer a causa. Entender que a agressividade geralmente surge de sobrecarga sensorial, dificuldades de comunicação ou frustração, não de má educação. Oferecer previsibilidade, manter rotinas claras e estruturadas, para que o aluno saiba o que vai acontecer e se sinta mais seguro. Criar alternativas de expressão, disponibilizar recursos visuais, objetos de apoio ou outras formas de comunicação que ajudem o aluno a expressar suas necessidades. Adotar estratégias preventivas. Ajustar o ambiente escolar para reduzir estímulos excessivos, ruídos, luzes, mudanças repentinas, que podem gerar crises. Atuar em equipe. Garantir que o professor não enfrente situações sozinho. Contar com protocolos coletivos e divisão de funções entre docentes, equipe de apoio e gestão. Dialogar com a família, buscar compreender as causas dos episódios e construir soluções conjuntas, valorizando a experiência dos responsáveis. Praticar acolhimento, enxergar o aluno não como ameaça, mas como sujeito em sofrimento que precisa de suporte para aprender e pertencer ao ambiente escolar. Reconhecer que, no fundo, comportamentos de agressividade se trata de um pedido de ajuda. É essencial para que a escola não veja esses estudantes como ameaças, mas como sujeitos em busca de pertencimento. Estratégias de previsibilidade, rotinas claras e alternativas de expressão ajudam a prevenir crises e tornam a pedagogia inclusiva também uma pedagogia preventiva. Impactos da inclusão de alunos autistas na vida familiar. Quando um aluno autista chega à escola, a família inteira passa a estar presente nesse percurso, mesmo que de forma indireta. Não é apenas a criança que precisa se adaptar. Os pais acompanham de perto cada dificuldade, mas também sentem cada vitória. Como iremos citar os dois lados da questão. A busca por adaptações. Em muitas escolas, os pais ainda precisam lutar para que as necessidades de seus filhos sejam reconhecidas. Pedem materiais diferenciados, ajustes de rotina, compreensão de toda a equipe escolar. Muitas vezes, só conseguem isso após insistência. Mas, em contrapartida, há escolas que já criaram protocolos claros e, quando a parceria acontece, os pais relatam grande alívio e confiança. A convivência com o julgamento. Não são raros os olhares de estranhamento quando o filho tem uma crise em público, ou comentários que responsabilizam os pais pelo comportamento da criança. Essa experiência pesa diariamente, dentro e fora da escola. Ao mesmo tempo, existem comunidades escolares que acolhem de forma natural e criam uma rede de apoio, transformando o julgamento em empatia. O peso emocional. Cada vez que a família percebe que a escola não acolheu plenamente seu filho, é como se uma ferida fosse reaberta. Surge o medo constante. Será que ele vai ser aceito pelos colegas? Será que vai conseguir aprender? Será que vai sofrer bullying? Esse ciclo de apreensão exige força extra dos pais. Mas também há relatos de famílias que se emocionam ao ver seus filhos participando de apresentações, fazendo amigos e sendo reconhecidos por suas conquistas, o que mostra que a inclusão, quando tem todo o suporte necessário para todos os lados, planejamento, treinamento aos educadores, quando bem feita, gera esperança e fortalece todos os envolvidos. Agora eu quero ouvir você. No início deste vídeo, falamos de olhar o outro lado da inclusão. Agora, vimos que esse lado não é único. É o aluno, é a mãe, é a família. É toda uma rede escolar e familiar que precisa ser vista, ouvida e acolhida. Se você é mãe, pai ou aluno autista, como tem sido a sua experiência na escola? Se você é professor ou educador, já havia pensado nessas realidades? Compartilhe nos comentários. Sua voz pode abrir os olhos de muitos. Se este vídeo ajudou você a enxergar a inclusão de outro ponto de vista, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com colegas e famílias. No próximo vídeo, possibilidades de trabalhos e atividades pedagógicas para alunos autistas.
Você já se perguntou como planejar atividades que funcionem para toda a turma e, ao mesmo tempo, respeitem as necessidades de alunos autistas? Essa é uma das maiores inquietações dos professores na inclusão. Hoje conversaremos sobre estratégias básicas e possibilidades pedagógicas que podem tornar a sala de aula um espaço mais acessível, estimulante e acolhedor para todos. Como estamos vendo na série Autismo na Escola, o desafio é real. Turmas numerosas, currículos extensos, falta de recursos e apoio limitado. Mas dentro desse cenário, há muito que o professor pode fazer, mesmo com pequenas adaptações. A boa notícia é que há estratégias pedagógicas que ajudam alunos autistas, quase sempre beneficiam a turma toda. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral, professor, psicólogo, psicanalista com mais de 100 livros publicados. Há mais de 4 décadas, atuo com educação inclusiva, inclusão social e diversidade, compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos até o final deste vídeo? Rotinas visuais, previsibilidade como ferramenta de inclusão. Alunos autistas costumam se sentir mais seguros quando sabem o que vai acontecer. A escola, com suas mudanças constantes e imprevistos, pode ser uma fonte de grande ansiedade. Nesse contexto, o professor desempenha um papel essencial ao oferecer estrutura e previsibilidade. Uma das formas mais eficazes é a criação de rotinas visuais, que podem estar no quadro, em murais ou em cartazes fixos na sala de aula, indicando os passos de cada momento do dia: acolhida, leitura, prática, recreio, avaliação e encerramento. Essas rotinas funcionam como um guia concreto, reduzindo a incerteza que muitas vezes gera angústia. O professor pode usar cartões coloridos, pictogramas ou até imagens simples para sinalizar a sequência das atividades. Quando a turma sabe o que virá a seguir, o clima fica mais tranquilo, o aluno autista sente-se mais incluído e há uma diminuição significativa das crises. Além de favorecer os alunos com TEA, a previsibilidade traz benefícios para todos, melhora a organização coletiva, aumenta a concentração dos colegas e facilita a gestão da sala de aula. Assim, pequenos recursos visuais se transformam em ferramentas poderosas de inclusão, apoio pedagógico e equilíbrio emocional no ambiente escolar. Mas não basta organizar o tempo, é preciso também pensar em como a informação chega até o aluno autista. Estratégias de comunicação e compreensão. A comunicação é um dos pontos centrais no aprendizado, especialmente quando falamos de alunos autistas. Muitos deles têm dificuldades em compreender instruções longas, vagas ou muito abstratas, o que pode gerar confusão, ansiedade e até desmotivação. Por isso, as instruções devem ser curtas, objetivas e, sempre que possível, acompanhadas de apoio visual. Exemplo: em vez de apenas dizer "façam a atividade da página 35", o professor pode mostrar a página aberta no quadro, projetar o exercício ou até escrever a tarefa passo a passo para toda a turma. Essa clareza reduz dúvidas e favorece a participação. Outro recurso poderoso é a comunicação alternativa e aumentativa, CAA, que pode incluir símbolos, pictogramas, aplicativos ou até gestos combinados. Essa diversidade de linguagens não beneficia apenas alunos autistas, mas todos os estudantes, já que cada um tem seu estilo próprio de aprendizagem. Quanto mais clara, visual e diversificada for a comunicação, maiores as chances de engajamento, compreensão e sucesso na inclusão. E quando falamos em atividades, a chave é oferecer diferentes formas de participação, sem deixar ninguém de fora. A diferenciação pedagógica. Uma prática inclusiva é trabalhar com a mesma atividade para todos, mas em níveis diferentes de complexidade. Exemplo: em uma aula de redação, enquanto a turma escreve um texto completo, o aluno autista que tem dificuldades pode organizar frases curtas a partir de cartões ou selecionar imagens que representem uma ideia. Assim, todos participam do mesmo tema, cada um no seu ritmo. Outro exemplo: em matemática, enquanto alguns
resolvem contas completas, outros podem trabalhar com materiais concretos, manipulando blocos ou objetos. O importante é manter o mesmo foco de aprendizagem, adaptando o percurso. Isso tira o peso de atividades especiais e integra o aluno autista ao grupo. E além de adaptar conteúdos, é essencial criar oportunidades de interação e vínculo entre os colegas. Interesses específicos, transformando paixões em oportunidades de aprendizagem. Atividades em grupo podem ser excelentes quando bem mediadas. Jogos cooperativos, trabalhos em duplas e rodas de conversa são momentos para desenvolver habilidades sociais e emocionais que são desafiadoras para muitos alunos autistas. Outro caminho muito poderoso é usar os interesses específicos do aluno autista como ponto de partida para a aprendizagem e para a construção de vínculos sociais. Esses interesses, que muitas vezes são muito intensos e detalhados, podem ser transformados em pontes para o conhecimento. Se o aluno gosta de dinossauros, por exemplo, pode ser o especialista da turma nesse tema, trazendo curiosidades em projetos de ciências ou história, tornando-se uma referência positiva diante dos colegas. Se gosta de tecnologia, pode colaborar na criação de apresentações digitais ou apoiar os colegas em tarefas que envolvem recursos multimídia. Valorizar esses interesses não significa apenas tornar as aulas mais atrativas, mas também mostrar ao aluno que aquilo que ele ama tem valor para o grupo. Essa estratégia aumenta a autoestima, estimula a participação e abre espaço para que os colegas desenvolvam empatia e respeito. Quando o aluno autista é reconhecido por suas habilidades, deixa de ser visto apenas pelas suas dificuldades e passa a ocupar um lugar de pertencimento real na comunidade escolar. Recapitulando, hoje nós vimos que a inclusão pedagógica de alunos autistas passa por 4 grandes caminhos: a previsibilidade das rotinas, estratégias claras de comunicação, diferenciação pedagógica e a valorização dos interesses individuais em projetos coletivos. Nenhum desses recursos exige investimentos enormes, mas sim sensibilidade e criatividade docente. E agora eu quero ouvir você. Qual dessas estratégias você já aplicou em sala de aula? E quais outras deram certo com seus alunos autistas? Escreva nos comentários. Sua prática pode inspirar outros professores. E se esse vídeo trouxe ideias novas, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos episódios da nossa série. No próximo vídeo, colaboração e inspiração. A escola que inclui de verdade. Ninguém inclui sozinho. A inclusão não é o peso de um professor ou de uma família, mas um trabalho coletivo que transforma a escola inteira. E quando essa colaboração acontece, os resultados são inspiradores. A inclusão se sustenta quando todos, gestão escolar, docentes, alunos, famílias e comunidade se envolvem. Quando isso acontece, não apenas o aluno autista cresce, mas toda a escola se torna um lugar de pertencimento. Neste 5º e último vídeo da série Autismo na Escola, falaremos da força da rede de apoio e de exemplos que mostram como a inclusão pode ser possível e transformadora. Antes, uma rápida apresentação. Sou Emílio Figueira, uma pessoa com paralisia cerebral, professor, psicólogo, psicanalista, com mais de 100 livros publicados. Há mais de 4 décadas, atuo com educação inclusiva, inclusão social e diversidade, compartilhando informações de forma acessível e responsável. Vamos juntos até o final deste vídeo? O trabalho em equipe dentro da escola. Nenhum professor deve ser herói solitário. O professor regente precisa de diálogo constante com o atendimento educacional especializado, AEE, com monitores, estagiários, gestão escolar e colegas de disciplina. Quando todos compartilham informações e responsabilidades, as soluções surgem com mais facilidade. Exemplo, uma crise que parecia impossível de lidar pode ser resolvida se houver um protocolo coletivo. Enquanto o regente acolhe o aluno, outro professor pode organizar a turma e um terceiro aciona a gestão. Esse apoio mútuo transforma caos em aprendizado. Mas a colaboração não acontece só dentro da escola. Ela também precisa incluir as famílias. Famílias e escolas, uma parceria fundamental. A parceria entre professores e famílias é um dos pilares da inclusão. De um lado, as famílias conhecem o aluno de forma única, sabem quais sinais antecipam uma crise, quais recursos funcionam em casa e quais são os maiores medos
medos e potenciais da criança. Compartilhar essas informações pode ajudar imensamente no dia a dia escolar. Por outro lado, é fundamental que as famílias também compreendam o lado dos professores. Muitos estão aprendendo a lidar com alunos autistas sem contar com as informações, os treinamentos, os recursos e os apoios de que precisariam. Carregam dúvidas, medos e frustrações que não significam falta de vontade, mas sim falta de preparo oferecido pelo próprio sistema educacional. Quando a escola ouve de verdade as famílias, ganha informações preciosas. E quando as famílias percebem o esforço genuíno dos professores, mesmo diante de limitações, a confiança cresce. A parceria, portanto, não deve ser vista como cobrança, mas como troca de saberes e de experiências. E se os professores e famílias são essenciais, os próprios alunos também têm um papel fundamental. Os colegas como aliados da inclusão. Os colegas de turma têm um papel fundamental na inclusão. Eles podem ser incentivados a acolher, apoiar e aprender junto com o aluno autista. Quando professores e famílias trabalham em sintonia, a turma entende que a inclusão é responsabilidade de todos. Citando exemplos práticos. Duplas de apoio. Em algumas escolas, alunos são convidados a fazer duplas rotativas para acompanhar o colega autista em atividades ou no recreio. Isso evita isolamento e cria vínculos de amizade. Papel de especialista. Quando o aluno autista tem um interesse específico, ele pode apresentar o tema para a turma, tornando-se referência e valorizando suas habilidades. Jogos cooperativos. Ao invés de competições individuais, jogos em grupo, onde todos precisam vencer juntos, estimulam empatia e reduzem a exclusão. Escalas de cuidado. Alunos mais velhos podem se revezar para ajudar colegas autistas a encontrar o caminho na escola, organizar materiais ou simplesmente estar junto nos momentos de transição. Clubes ou projetos temáticos. Turmas que criam um clube da leitura ou um projeto de ciências podem incluir de forma natural o aluno autista em tarefas compatíveis com seus interesses ou capacidades. Outro exemplo, em uma escola de São Paulo, alunos do 5º ano organizaram uma escala para acompanhar o colega autista ao recreio, garantindo que ele sempre tivesse companhia. Esse gesto simples reduziu o isolamento e aumentou a autoestima do aluno. Muitos relatos mostram que quando a escola cria uma cultura de cooperação, os próprios colegas se tornam defensores da inclusão, quebrando barreiras que adultos muitas vezes não conseguem derrubar sozinhos. E quando essa rede se fortalece, os resultados vão além do esperado. É aí que surgem histórias inspiradoras. Caminhos inspiradores para a inclusão. Existem escolas que mostram como a colaboração transforma realidades. Quando professores, famílias e alunos caminham juntos, a inclusão deixa de ser apenas um ideal e se torna prática cotidiana. Histórias inspiradoras. Do isolamento à amizade. Em uma escola pública, um aluno autista do nível 1 passava os recreios sozinho. A professora, junto com os colegas, criou uma roda de jogos de tabuleiro durante o intervalo. Pouco a pouco, o aluno foi participando, até que passou a ser esperado pelos amigos todos os dias. Hoje, ele não apenas brinca, mas também ajuda a ensinar as regras aos novos colegas. A Feira de Ciências Inclusiva. Em outra escola, um estudante autista do nível 2, com hiperfoco em dinossauros, foi convidado a apresentar o tema na Feira de Ciências. A turma inteira se envolveu. Uns fizeram maquetes, outros cartazes, e ele ficou responsável por explicar curiosidades. O projeto valorizou seu interesse e fortaleceu a cooperação da turma. Turma parceira nas crises. Em uma escola particular, uma professora trabalhou com a turma para que todos soubessem como agir quando o colega autista entrava em crise. Em vez de olhares de estranhamento, os alunos aprenderam a dar espaço, manter silêncio e respeitar o tempo dele. Isso reduziu episódios de bullying e transformou a classe em uma rede de apoio. Família como aliada. Em uma cidade do interior, uma mãe atípica foi convidada a conversar com professores e alunos sobre o autismo do filho. Essa conversa não apenas quebrou preconceitos, como também aproximou escola e família, criando uma parceria sólida. Essas histórias provam que a inclusão não é uma utopia distante. Ela acontece quando existe escuta, empatia e trabalho compartilhado. Cada pequena iniciativa abre caminho para que o aluno autista se sinta pertencente e para que a escola cumpra sua verdadeira missão: formar cidadãos mais humanos e conscientes. No contexto escolar, todos
todos os lados precisam ser conhecidos, ouvidos e acolhidos. Ao longo desses 5 vídeos da série Autismo na Escola, vimos que no contexto escolar, todos os lados precisam ser conhecidos, ouvidos e acolhidos. A escuta verdadeira não se limita ao aluno autista ou à sua família, mas envolve também professores e toda a equipe escolar, que carregam dúvidas e desafios. Quando cada voz encontra espaço, surge um ambiente de confiança mútua e colaboração. Esse acolhimento não elimina os obstáculos, mas os torna mais leves, porque passam a ser enfrentados coletivamente. Assim, a escola deixa de ser apenas um espaço de ensino e se torna um lugar de pertencimento, onde cada conquista é celebrada como vitória de todos. A inclusão não é um ponto de chegada, é um caminho em construção. Sempre haverá ajustes, aprendizados e novas estratégias a desenvolver, mas cada passo importa, desde adaptar uma atividade até escutar uma família ou organizar um protocolo coletivo. A inclusão é um processo contínuo e cada um de nós é parte fundamental dele. E agora eu quero ouvir você. Qual foi a experiência mais inspiradora que você já viveu ou presenciou na inclusão de um aluno autista? Compartilhe nos comentários. Sua história pode motivar outros professores e famílias. E se essa série fez sentido para você, inscreva-se no canal, compartilhe com colegas e volte aos vídeos anteriores sempre que precisar de apoio. Muito obrigado e sucesso em sua carreira!